Prático, anota aí, pega um papel e uma caneta, anota aí os 5 sinais de deficiência de testosterona que você deveria prestar atenção. 1 de cada 3 homens com disfunção erétil apresenta níveis baixos de testosterona. E pelo menos 8 de cada 10 homens com baixos níveis de testosterona vai apresentar disfunção erétil como uma das suas queixas principais. Então, o pau não tá subindo direito, filho? Dá uma olhada na sua testa. 5º sinal que eu recomendo que você observe aí é a perda de estamina. E é o tal do sujeito que de manhã ele não sai da cama quando ele acorda. Ele se arrasta para fora da cama. Baixa estamina. Sabe aquela história? O drama de um homem não começa quando pela primeira vez ele não consegue dar a segunda. O drama começa quando pela segunda vez ele não consegue dar nem a primeira. Quando um homem restaura seus níveis de testosterona, ele recupera energia, foco, desejo e todas as esferas da sua vida melhoram, cara. No domínio sexual, físico, cognitivo, emocional e metabólico. Anota isso, 5 domínios. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Os detalhes que eu te falei aqui, eles não explicam tudo, mas eles ajudam a compor um mosaico de fatores que, como eu disse, quando você vai somando esses detalhes, eles vão definindo o seu padrão hormonal para o bem ou para o mal. Quais são os sinais sutis de deficiência de testosterona que você se acostumou? Né? De repente você acompanhou a aula até aqui e falou assim, tá, beleza, mas quando é que eu vou saber, como é que eu suspeito se os meus níveis de testosterona estão baixos? Primeiro, você tem que entender que essa ideia de que tudo é apenas um efeito da idade, essa ideia equivocada prende muitos homens por muito tempo num lugar muito ruim. O tempo passa para todo mundo, sem dúvida alguma. Eu tinha cabelos uns séculos atrás. Só que a intensidade da queda de produção de testosterona não é uniforme e ela não está escrita numa pedra. Grande parte do que você chama de destino, na verdade, é só o resultado, o efeito de hábitos ruins que você colecionou e continua repetindo sem prestar atenção nesses hábitos. Não é idade, é coleção ruim de hábitos. Quando você ajusta o seu ritmo de sono, quando você organiza o seu dia para não viver no modo de alerta e estresse contínuo, quando você nutre o seu corpo com alimentos de verdade e não com comida lixo, quando você treina com regularidade, quando você faz isso, bons hábitos, seu corpo, seu organismo responde de modo bom. Não tem a ver com a idade, tem a ver com hábitos. Você não volta instantaneamente para os 20 anos de idade, mas com bons hábitos, você começa a sair do fundo do poço. Outra coisa que sabota os homens é aquela crença de, deixa para lá, tem mais o que fazer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse tipo de crença de autoabandono, ela só fabrica desânimo e empurra você para uma vida menos extraordinária do que a vida que você poderia ter. Entender esse mito da idade e esse mito do autoabandono é útil porque abre espaço para um olhar de sniper. Você aprende a observar os sinais. Você organiza as informações necessárias sobre seus sintomas. E você consegue, de repente, ter uma conversa com o seu médico com muito mais clareza, conseguindo expressar melhor o que você está sentindo para gerar uma hipótese diagnóstica correta. Para ser bem prático, anota aí, pega um papel e uma caneta, anota aí os 5 sinais de deficiência de testosterona que você deveria prestar atenção. Anota isso. Primeiro sinal, redução consistente das ereções matinais. Esse é o primeiro sinal, anota isso. Primeiro sinal, redução consistente das ereções matinais. A ereção matinal é o final de um fenômeno normal do sono, chamado tumescência peniana noturna. Durante o sono REM, aquele sono profundo, aquele sono, não sabe que você está lá no fundo do sono. Durante o sono REM, a produção de noradrenalina cai e os neurônios do seu hipotálamo disparam. Com isso, ocorre a liberação de óxido nítrico lá nos corpos cavernosos. Ocorre aumento do GMPC e ocorre relaxamento da musculatura lisa. O resultado? Várias ereções
que vão ocorrendo espontaneamente ao longo da noite. Nem todas essas ereções você percebe. Mas o lance é que essas ereções elas ocorrem sem necessidade de um estímulo sexual. Normalmente, você acorda logo após um período de sono REM. Normalmente a gente acorda assim. Você tem vários períodos de sono REM durante a noite, você acorda logo depois de um. Além disso, a testosterona, ela vai atingir um pico dela exatamente nos primeiros momentos da manhã, o que facilita a rigidez, e daí o cara acorda lá com o mastro em pé. Se por acaso as ereções matinais sumiram já faz umas semanas aí, ou as ereções matinais ficaram nitidamente mais fracas, isso é um sinal de que o seu nível de testosterona pode estar baixo. Anotou o primeiro sinal, cara? Anota aí o segundo sinal que você tem que prestar atenção. A variação das ereções durante a relação. Sabe aquela história? O drama de um homem não começa quando pela primeira vez ele não consegue dar a segunda. O drama começa quando pela segunda vez ele não consegue dar nem a primeira. Se os problemas de ereção viraram uma rotina e não um episódio isolado, uma vez ou outra acontece, não, está acontecendo direto, cara. Se esses problemas viraram uma rotina, cara, dá uma conferida na sua testosterona. 1 de cada 3 homens com disfunção erétil apresenta níveis baixos de testosterona. E pelo menos 8 de cada 10 homens com baixos níveis de testosterona vai apresentar disfunção erétil como uma das suas queixas principais. Então, o pau não está subindo direito, filho? Dá uma olhada na sua testa. Terceiro sinal. Desejo sexual em baixa. Terceiro sinal. Em média, diariamente, os homens pensam em sexo 2 vezes mais que as mulheres. Se o seu desejo sexual não anda lá, essas coisas, isso não tem relação com conflitos no seu relacionamento, não tem relação com desentendimentos entre você e a sua mulher, então dá uma conferida lá nos seus níveis de testosterona. É normal que o homem pense em sexo. E se você não anda pensando em sexo, cara, alguma coisa pode estar errada. Quarto sinal que você tem que anotar, perda de força física. Seja na academia ou em tarefas simples. Se você sentiu que a sua força muscular não é mais a mesma, e isso vem combinado com uma dificuldade para ganhar massa muscular, cara, eu não consigo pegar o peso, cara, e está difícil de ganhar músculo, está difícil de queimar gordura, está difícil de recuperar entre os treinos. Se isso vem acontecendo no conjunto, perda de força física, dificuldade de recuperação, acúmulo de gordura, dificuldade de ganhar massa magra, cara, fique esperto, porque esse conjunto costuma sinalizar uma queda persistente nos níveis de testosterona no seu corpo. Quinto sinal que eu recomendo que você observe aí é a perda de estamina. Estamina, do jeito que está escrito aqui no slide. Estamina significa resistência, vigor ou força para sustentar um esforço físico ou mental por um período prolongado de tempo. Estamina é a capacidade do homem resistir e realizar atividades que exigem muita energia, mas sem se cansar excessivamente fazendo isso. Quando os níveis de testosterona caem, o corpo trabalha com menos torque, com menos estamina, com menos potência. E é o tal do sujeito que de manhã ele não sai da cama quando ele acorda, ele se arrasta para fora da cama, baixa estamina. Durante o dia, o humor do cara é uma lástima. Ele fica lá variando entre desânimo e irritado por causa de qualquer coisa. Não tem estamina. No trabalho, a energia dele despenca no meio da tarde, o foco some, o cara fica lá bocejando, sem estamina. De noite, ele anda pela casa, chega em casa e começa a andar pela casa igual um zumbi. Não tem vontade de fazer muita coisa. Isso é baixa estamina. E baixa estamina, normalmente, significa baixa testosterona. Esses 5 sinais que eu te passei e pedi para você anotar aqui, eles não resumem todas as manifestações possíveis da deficiência de testosterona. E eles também não estão restritos à deficiência de testosterona. Outras situações podem produzir sintomas parecidos com esses 5 aqui que eu te falei.
problemas na tireoide podem produzir isso, anemia, carências nutricionais, depressão, apneia do sono. É por isso que o diagnóstico correto de deficiência de testosterona depende do contexto geral e de uma boa avaliação clínica e laboratorial. Meu propósito aqui, nesse evento, é ir construindo um radar na sua mente. Ter um radar atento ajuda a sair do terreno das suposições vagas e entrar no terreno da consideração estruturada, da observação estruturada. Pode ficar tranquilo que ao longo desse evento, a gente tem um bocado de estrada para percorrer ainda. Ao longo desse evento, cada palestra vai encaixando uma peça a mais nesse quebra-cabeças, até que o quadro total, o quadro final, vai fazer muito sentido para você. A gente vai começando devagar e vai empurrando o resto. Sem querer fazer piadinha de duplo sentido aqui. Põe a cabecinha, depois entra o resto. Entrou a cabeça, entra o resto. Vamos lá. Qual é o preço de você viver com uma baixa testosterona? É de graça? Não, não é. Viver com baixos níveis de testosterona gera custos que vão se acumulando em camadas. Na esfera pessoal, a sua vida íntima perde o ritmo, e isso afeta a sua autoestima, afeta a sua confiança no seu corpo. O medo de falhar vai criando distância, e essas distâncias vão alimentando as suas inseguranças. Lá na esfera do cotidiano, do batidão do dia a dia, algumas tarefas simples, elas começam a parecer pesadas demais. As suas manhãs, elas começam lentas e o dia termina com aquela sensação de que faltou gás no meio do caminho. No seu trabalho, uma baixa testosterona vai derrubar a sua produtividade. As suas decisões, elas vão ser devagar, se arrastando, e o foco vai se perder com facilidade. Na esfera social, dos seus relacionamentos interpessoais, você vai ter menos disposição, você vai empreender menos, você vai produzir menos, e você vai se afastar de atividades que constroem sentido para você. No final das contas, as famílias sentem a ausência emocional de um homem que pode até estar presente ali fisicamente, mas ele está distante emocionalmente. As empresas, elas vão perder trabalhadores atentos e criativos. O sistema de saúde vai ficar recebendo mais e mais casos de doenças que poderiam ter sido evitadas com um caminho mais claro, simplesmente melhorando a testo. E, enquanto isso, o homem com baixa testo, esse cara vai oscilando entre a frustração e o derrotismo. E a tendência desse cara, como eu já te falei, é ficar procurando alívios rápidos. Comida que conforta, bebida alcoólica, pornografia. E esses alívios vão adiando o tratamento da raiz do problema. Com o passar dos meses, seu peso corporal sobe, sua pressão arterial aumenta, a glicose no seu sangue fica instável e as dores pelo corpo começam a se multiplicar. Agora pensa por outro lado. Quando um homem restaura seus níveis de testosterona, ele recupera energia, foco, desejo e todas as esferas da sua vida melhoram, cara. Porque você se reposiciona, você se reaproxima de quem você ama, você trabalha com mais qualidade, você cuida melhor de si mesmo. Os benefícios de viver com níveis adequados de testosterona não ficam restritos ao indivíduo. Esses benefícios transbordam para todo o ambiente ao redor dele. É por isso que ter uma visão mais ampla sobre testosterona faz uma diferença absurda. Antes de sair detalhando sintomas, antes de você sair correndo para fazer uma consulta médica ou fazer um monte de exames, eu preciso que você organize o seu mapa interno e calibre o seu radar. Você precisa entender exatamente o que a testosterona faz, como é a trajetória da testosterona ao longo dos seus anos de vida, por que hábitos e ambiente têm tanto peso na sua produção de testosterona, como identificar os sinais persistentes de baixos níveis de testo e qual o custo de ignorar esses sinais. Com esse mapa escrito e com esse radar bem calibrado na sua mente, as próximas aulas que você vai assistir aqui, elas vão fazer ainda mais sentido. E aqui a gente chega no momento de separar
às expectativas reais das fantasias. Ter um conhecimento sólido é fundamental para você romper com as narrativas terroristas sobre a testosterona que foram plantadas na sua cabeça. A gente vai abordar essas narrativas, você vai ver, é muita narrativa terrorista. Eu quero que você se livre dela e pegue conhecimento sólido. E esse conhecimento vai ser fundamental para que você separe expectativas reais de fantasias. Não existem atalhos, não existem milagres. Eu não sou o cara do atalho, eu não sou o cara do milagre. Eu não sou milagreiro, eu sou médico. Certo? O que existe é coerência entre o que o seu corpo precisa e o que os seus hábitos, a sua rotina entrega. Quando a sua rotina gira na direção certa por tempo suficiente, seu corpo responde bem. Me ajuda aí, TP? O conhecimento adequado protege você contra 2 erros comuns. O primeiro erro comum é você confundir um dia ruim com um diagnóstico. Todo mundo passa por fases ruins. Às vezes, você pode passar por semanas ou até meses de bosta. Paciência, acontece. Pode acontecer por causa de perdas pessoais, por causa do término de um relacionamento, por causa de atritos no trabalho, sei lá, perrengues financeiros, etc. Né? Pode acontecer. Dias ruins, semanas ruins, meses ruins podem acontecer. E é preciso separar essas circunstâncias e não sair colocando diagnóstico de deficiência, não sair carimbando diagnóstico de deficiência em absolutamente tudo que acontece com você. Não é assim que funciona. Tem que separar isso, certo? Esse é um erro comum. Sair colocar, isso aqui é por causa de deficiência de teste, isso aqui é por... Calma, não é assim. Deficiência de teste pode causar muito problema, mas não vai colocando todos os problemas dentro do balaio da deficiência de teste. O segundo erro comum é você tomar decisões com base em atenção seletiva. Aquele hábito de valorizar apenas informações que estão alinhadas e confirmam o que você gostaria que aquelas informações confirmassem. Quando você constrói um mapa na sua mente, você ajusta o seu radar, a sua mente fica menos sujeita a esses vieses de confirmação. E a conversa com o seu médico se torna mais direcionada e produtiva. A gente tem que criar esse mapa e essa bússola. A gente vai criar ao longo dessa jornada aqui. Eu espero que essa primeira aula que a gente passou já tenha começado a ampliar o seu horizonte. Que eu já tenha começado a fazer você entender qual é o efeito da testosterona no seu corpo, como é que ela muda com o tempo, quais fatores do dia a dia podem puxar a curva de produção de testosterona para baixo, como reconhecer alguns sinais suspeitos. Na próxima aula, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo ainda na vida real, certo? A gente está só começando. Na aula 2, vamos mergulhar um pouco mais na vida real. Eu vou te passar alguns exemplos claros de sintomas mais comuns, vamos detalhar cada um desses sintomas e como é que eles podem aparecer em diferentes áreas, no domínio sexual, físico, cognitivo, emocional e metabólico. Anota isso, 5 domínios: sexual, físico, cognitivo, emocional e metabólico. Você vai perceber como que esses 5 domínios se entrelaçam e de que modo um domínio interfere no outro. E isso vai começar a abrir o caminho para você entender, sem a menor confusão, o que você deve consertar em si mesmo, o que você tem que melhorar na sua rotina e como diferenciar alguns sinais momentâneos, temporários, pontuais, de padrões que merecem uma avaliação mais minuciosa, porque esses padrões sugerem baixos níveis de testosterona. Beleza?